Uniclac. Fala galera, professor Geraldo Neto na área, mais uma vez aí dando continuidade ao nosso estudo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, perfeito? Essa daqui é a nossa Lei 13.146 de 2015, ó, chuchu pra gente aprender, beleza? Vamos aí, ó, destrinchar, vamos desmiuçar tudo que a gente vê nessa lei aí, para que você venha alcançar a sua aprovação, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, correto? Então vamos lá, olha só. Na aula passada a gente parou lá, terminando o artigo 3º, e agora a gente entra falando aqui da igualdade e não discriminação. Como é que o tio pede para você acompanhar? Sempre com seus marca-textos na mão e uma canetinha para você ir fazendo as observações, ok? Vamos lá então, olha só. Artigo 4º. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Isso é óbvio, gente, da igualdade e da não discriminação. Eu vou tratar de forma igual. Não pode ter nenhuma discriminação em cima disso. Perfeito? Lembre-se disso daí sempre, tá? Isso daí é tranquilo. Parágrafo 1º. Considera-se discriminação em razão da deficiência. Agora vamos lá. O que eu quero que você preste atenção? Porque, dependendo de alguns comportamentos que você venha enxergar na pessoa, às vezes você pode até não acreditar que aquilo ali trata-se de uma discriminação, mas é. Então, a legislação, para evitar que a gente tenha esse conceito muito evasivo de discriminação, ela trouxe isso daí na própria letra fria da lei. Perfeito? Então, ó, considera-se discriminação em razão da deficiência, olha só, toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, ou seja, sendo a administração agindo, sendo até mesmo a administração ou particular agindo ou se omitindo. Então vamos lá, é toda distinção, restrição e exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, inclusive a recusa de adaptações razoáveis, ou seja, eu estou recusando adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Perfeito? Então, você percebeu aqui o que a legislação ela encara, ela aplica como discriminação? Tanto pode ser um ato, pode ser uma ação, como pode ser uma omissão, perfeito? Então, o que a gente vai fazer? Como isso daqui é muito importante para nós, eu vou fazer um fluxograma em cima disso daí, para poder a gente arrebentar na hora da prova, ok? Show de bola, vamos lá. Deixa só eu terminar aqui. As pessoas com deficiência não estão obrigadas à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Olha só, primeira coisa, o que seria uma ação afirmativa? Quando eu tenho uma cota para deficientes num concurso, aquilo ali é uma ação afirmativa. Quando eu tenho uma legislação que dá preferência ao atendimento numa determinada, por exemplo, no banco, numa instituição bancária, aquilo ali é uma ação afirmativa. E a pessoa com deficiência ela não é obrigada a gozar, a fruir aquela ação afirmativa. Se ela não quiser, ela não coloca. Eu mesmo tenho um amigo que ele possui uma determinada deficiência e ele não se inscreve em concurso público como deficiente. Isso daí é uma escolha dele, perfeito? Então não é obrigado a fruição dessas ações afirmativas. Artigo 5º. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma e negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Beleza? Então eu vou fazer um mapinha desse parágrafo primeiro agora aqui pra gente, tá? Deixa eu limpar a tela aqui e a gente vai fazer isso, tá bom? Simples, eu não vou inventar nada aqui. Tem coisas que eu até posso criar um recurso mnemônico para poder facilitar vocês, mas eu aqui, a ideia é não criar nada. Eu vou colocar para você aqui o que fica mais fácil de você entender, tá bom? Então, olha só, primeira coisa, considera-se discriminação. Então, vamos botar aqui, o que seria a discriminação?
Tá? Você viu que discriminação, ela em razão da deficiência é toda forma de quê? Distinção, restrição ou exclusão. Então, a discriminação, ela pode ser toda distinção, beleza? Aqui, ó, é toda distinção, restrição ou exclusão. Restrição ou exclusão. Então vamos lá. Discriminação é toda distinção, restrição ou exclusão que seja numa ação ou numa omissão, ou seja ela por ação ou omissão, seja ela por ação ou omissão, ela tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício de direitos e liberdades fundamentais. Ou seja, ele tem seja por ação ou omissão, tem o propósito ou o efeito, ou seja, por ação ou omissão, tenha o propósito ou o efeito. O propósito ou o efeito de fazer o que, gente? Olha só, propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular. Prejudicar, impedir ou anular. Propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular. Tem o propósito de prejudicar, impedir ou anular o quê? Direitos, aqui ó, exercício dos direitos e liberdades fundamentais. O exercício dos direitos e liberdades fundamentais. Então vamos lá, comigo agora. Olha só. Geraldo, qual seria o conceito de discriminação? Discriminação, ela seria o quê? Toda distinção, toda restrição ou toda exclusão, seja por ação ou omissão, com o propósito ou o efeito de fazer o quê, gente? De prejudicar, de impedir ou de anular o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. Perfeito? Então, a título de prova, o conceito de discriminação da pessoa com deficiência, a discriminação na Lei 13.146 é esse conceito aqui. Perfeito? Então, copia esse esqueminha aí do quadro, porque, de acordo com a lei, isso daí é que trata de discriminação. Ok? Perfeito? Então, esse daí é o conceito de discriminação. Foi? Sim ou não, gente? Tá? Agora, a gente viu lá no artigo 5º que ele diz exatamente assim, ó, a pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Então, a gente faz o quê? Lá do artigo 5º, isso daqui é no parágrafo 3º, tá? Lá no artigo 5º ele fala, ó, a pessoa com deficiência será protegida, ou seja, então eu coloco aqui agora, ó, proteção da pessoa com deficiência. Beleza? Então, a pessoa com deficiência, ela vai ser protegida de quê? A lei diz aqui, ó, protegida de toda forma de negligência, toda forma de negligência, perfeito? Ela será protegida de toda forma de exploração,
ela será protegida de toda forma, aqui ó, de exploração, violência, tortura, discriminação. Perfeito? Eu não coloquei na ordem para poder se enquadrar aqui o nosso quadrinho, tá? Crueldade, opressão, opressão, tratamento desumano ou tratamento degradante. Vamos lá. Galera, então vem comigo. Lá no artigo 5º ele diz que vai ter uma proteção da pessoa com deficiência. A proteção da pessoa com deficiência, ou seja, ela vai ser protegida contra negligência, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão, tratamento desumano ou tratamento degradante, ou então de toda e qualquer forma de discriminação. Lembrando que discriminação é a distinção, restrição ou exclusão, seja por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o exercício dos direitos e liberdades fundamentais. Perfeito? Então aí no teu quadro ficou o mapa mental completo, conjugando aí parte do artigo 4º e o artigo 5º. Perfeito? Estamos juntos? Lembrando, tá? Que esse daqui, ó, faz parte lá do artigo 4º, tá bom? E aí vai adiante. Mas ele também se insere dentro do artigo 5º. E aí eu faço esse mapinha nesse molde aí para poder ficar mais fácil para você entender e interpretar isso daí na hora da prova. Tá bom? Estamos juntos? Perfeito, perfeito. Então vamos lá, galera. Continuando aqui com vocês. Aperta o pause aí enquanto eu bebo um gole d'água para poder eu apagar e dar continuidade ao nosso estudo. Como vocês podem perceber, não tem bicho de 7 cabeças. Vamos lá. Vou apagar aqui o quadro, tá? Vamos lá, já expliquei. Vamos próximo. Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput desse artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Lembrando, tá, galera? Não é qualquer criança, não é qualquer adolescente, mulher ou idoso. Ele está falando que, nesse caso aqui, eles são especialmente vulneráveis, ou seja, uma criança que tenha deficiência, o adolescente que tenha deficiência, a mulher que tenha a deficiência e o idoso que tenha deficiência, tá bom? Eles serão considerados especialmente vulneráveis. Pode cair na tua prova? Pode. Nos moldes da Lei 13.146, assinale a alternativa abaixo, que aonde se encontra um grupo constante de pessoas especialmente vulneráveis. Aí tu fala assim, caramba, e agora? E ele vai e colocam vários alternativas com vários nomezinhos ali para ver se você vai lembrar ou não. Preste atenção. Isso daqui é muito importante, tá? Faz até um asterisco aqui do lado, porque de fato é muito importante. Quando cair no concurso público, você vai lembrar de mim. Artigo 6º. A deficiência, ela não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para. Isso daqui é muito importante, tá? Por quê? Porque isso daí importou modificações lá no nosso Código Civil. Perfeito? Nós tivemos modificação no nosso Código Civil depois, entende? E isso daí influenciou bastante, olha só. Acompanha comigo, ó. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se ou constituir união estável. Ou seja, a pessoa que vai casar, que vai contrair um casamento ou uma união estável, ela não vai precisar de uma curatela, ela não vai precisar de um aval de alguém que seja o tutor, o curador, enfim.
isso não afeta a plena capacidade civil. Exercer direitos sexuais e reprodutivos. Parece até idiotice a gente falar isso, mas a gente tem que falar, tá bom? Existem pessoas que têm uma concepção de vida muito restrita e limitada. E aí, pelo fato da pessoa ser deficiente, ela ter uma determinada deficiência, ela vai lá e acha que aquela pessoa não tem que se reproduzir, ou ela não tem esse direito. Não, a deficiência ela não afeta a capacidade para isso. Exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e a ter acesso a informações adequadas sobre a reprodução e planejamento familiar. O que significa isso? Ah, não, você é uma pessoa deficiente, você só vai ter um filho. Ah, não, no máximo 2 filhos. Não, ela decide quantos filhos ela vai querer ter, beleza? E ela tem direito a ter acesso ao quê? Ao planejamento familiar e sobre reprodução. Como assim, Geraldo? Ela tem que ter acesso a todas essas informações. Quanto vai me custar um filho? Como vai ser a minha dedicação para com aquele filho? Quanto eu tenho que me dedicar? Entende? Então a gente tem que pensar bastante nisso daí, tá? Vamos embora. Continuando aqui com vocês. Conservar sua fertilidade sendo vedada a esterilização compulsória. Gente, isso daqui é um absurdo e você não pode dar mole, tá? Cuidado. Ele tem direito a ter a sua fertilidade? Sim, tá? Cuidado que em prova eles eliminam aqui, ó, esse vedada. É vedado a esterilização compulsória. O que significa isso? Eu pego o deficiente, vou lá e esterilizo ele para ele não se reproduzir. Errado, não pode. Agora, eu sou deficiente, eu quero lá fazer a minha vasectomia, eu tenho direito? Tenho. Eu quero me esterilizar, beleza? Eu tenho esse direito, então tomem cuidado com isso daqui, tá bom? Exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária. Então, ele tem direito de conviver na comunidade, na família, ele ter essa convivência. Tanto é que a gente viu lá atrás aquelas residências inclusivas, né? E a moradia para vida independente. Quando a gente fala de residência inclusiva, a gente fala que ela vai estar com portas abertas para quem? Aquele deficiente que não tem condição de subsistir e que ele está com um vínculo familiar fragilizado ou rompido. Por quê? Porque é um direito dele exercer essa correlação, essa relação comunitária, esse direito à família, entendeu? Vamos lá. 6º, exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante, adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Ou seja, eu tenho uma pessoa que ela é deficiente na fila para a adoção. Chegou a vez dela, eu vou e passo uma outra pessoa à frente dela porque ela é deficiente, então ela vai ter menos direitos do que outra pessoa? Negativo, isso não existe, entendeu? E outra coisa, tá? Eu tenho direito de ser adotado. Aí, beleza, eu sou uma criança com deficiência. Aí eu fico segregado, não vou ter o direito de ser adotado. Gente, prestem atenção, nenhum tipo de preconceito, discriminação, nada disso pode acontecer, beleza? Tanto é que, embora a gente saiba disso, a legislação ela criou um capítulo para isso, beleza? Só para a gente falar a respeito desses detalhes. Artigo 7º, é dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma ou ameaça de violação aos direitos da pessoa com deficiência. Ou seja, isso é um dever meu, esse é um dever meu, isso é um dever seu, isso é um dever de todo mundo, de toda a nossa sociedade. Qualquer momento que a gente vê violado alguns dos direitos da pessoa com deficiência, nós temos que comunicar isso daí à autoridade responsável. A gente não pode permitir que isso daí aconteça. Isso daí é uma fiscalização diária. Eu gosto de falar com os meus alunos, eu dou o exemplo de piso tátil, de comunicação tátil, eu gosto de dar exemplo de mesa para leitura em braille, eu gosto de fazer isso, por quê? Para que você no seu dia a dia enxergue esse outro lado da moeda. E a partir do momento que você enxerga e você sabe dos direitos que a pessoa com deficiência tem, você passa a velar, a prezar por isso, entendeu? Vamos lá. Parágrafo único. Se no exercício de suas funções os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos e que caracterizem as violações previstas nessa lei, devem remeter as peças ao Ministério Público para providências cabíveis. Então, o que ele está dizendo? Sejam os juízes, sejam os tribunais, se durante as suas, o desenrolar das suas atribuições, eles perceberem que tem uma violação a essa legislação,
as disposições previstas nessa lei, é dever deles, entendeu? É dever deles remeter peça para quem? Para o MP, para o Ministério Público, que aí o Ministério Público, como custos legis, ou seja, como fiscal da lei, ele vai tomar a iniciativa cabível. Se ele tiver, por exemplo, pressupostos necessários já para poder configurar como um crime, show de bola, ele já pode denunciar. Ou então, ele simplesmente pega aqueles indícios de materialidade, remete a uma autoridade policial para que seja aberta uma investigação para analisar o que de fato aconteceu, caso, lógico, venha se tratar como um crime. Artigo 8º. É dever do Estado e da sociedade, da família, assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, sexualidade, paternidade, maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habitação, a habilitação e a reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros, decorrentes da Constituição Federal, da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. Então, vamos lá. O que você tem que prestar atenção aqui? Galera, passei demais, cadê? Não. Foi. Não, passei demais. Olha só, o que você tem que atender? É dever do Estado, da sociedade e da família, ou seja, olha só como é que a gente tem alguns graus de administração diferentes, né? Eu tenho a administração pública, perfeito, que é quem a gente colocou lá. Eu tenho a sociedade como um todo e eu tenho aquele núcleo familiar, onde tem aquela pessoa com deficiência, perfeito? E é um dever desses 3 núcleos que eu falei para vocês, assegurar a pessoa com deficiência e com prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida. Ela tem o direito à vida, à sua saúde, à sua sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação. Você vai ver mais à frente nas legislações que eu tenho que ter o quê? Uma habitação que obedeça ao desenho universal. É até bom você já colocar aqui agora, tá? Para poder, desenho universal. Você vai ver mais à frente também que eu vou ter porcentagens, quando eu tiver um empreendimento imobiliário, eu tenho que atender certas porcentagens para, com unidades acessíveis àqueles que tenham deficiência. Perfeito? A educação, tá bom? Em todos os níveis, a profissionalização, o trabalho, a previdência social, a habilitação e a reabilitação. Isso daqui é muito importante, tá? Por quê? A pessoa que tem uma deficiência, ela precisa ser habilitada a trabalhar naquele mercado de trabalho, perfeito? E outra coisa, eu levo em consideração as suas preferências pessoais, seu talento, eu levo em consideração tudo que envolve aquela pessoa. Igual você, quando decidiu estudar para concurso público, você levou em consideração uma série de fatores, perfeito? Então, tem que ser levado em conta isso daqui, tanto na habilitação quanto na reabilitação. Por que eu estou falando isso? Vamos lá. Habilitação. Eu sofri um determinado acidente ou fui acometido de uma doença que fiquei com deficiência, fiquei com paralisia nas minhas pernas, fiquei um cadeirante, eu fiquei paraplégico. Para eu continuar desenvolvendo as minhas atribuições, eu preciso ser o quê, gente? Reabilitado, para que eu continue a desenvolver as minhas habilidades que eu já desenvolvia antes. Por exemplo, professor, eu vou o quê? Eu vou fazer algum curso de reabilitação para saber como me locomover numa cadeira de rodas, como eu romper um determinado obstáculo, entende? Como eu me portar nos locais, aonde posicionar a minha cadeira de rodas num espetáculo, numa casa de festas, num cinema, num teatro, para poder ter uma melhor fuga caso aconteça algum acidente, enfim. Uma
habilitação, ou seja, cara, vamos supor, eu era jogador de futebol e agora, depois que eu perdi todo o movimento nas minhas pernas, eu não sei mais jogar bola. Entendeu? Então eu vou ter que me habilitar a fazer alguma outra coisa que não seja jogar bola. Entendeu? Então isso é muito importante. Habilitação e reabilitação são conceitos de extrema importância para a gente. A gente até tem um tópico que fala especificamente sobre isso. Tá? Ao transporte, ou seja, eu tenho prioridade no transporte? Tenho prioridade no transporte também. Acessibilidade à cultura, desporto, turismo, lazer, a informação, comunicação, avanços científicos e tecnológicos, dignidade e respeito, a liberdade, a convivência familiar e comunitária, e entre outros, tá? Esse dentre outros aqui é importante você ticar, por quê? Dentre outros, que vão decorrer da Constituição Federal e da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tá? Por que eu falo dentre outros? Que isso daqui é um rol exemplificativo. Não cabe ao legislador traçar todas as possibilidades aqui. Ele falou o que é mais importante, o que está mais latente, mas não quer dizer que eu não tenha outras possibilidades. Entendeu? Foi que sejam decorrentes, seja da Constituição Federal, da nossa Carta Magna, ou da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo, e das leis e de outras normas que garantam o seu bem-estar pessoal, social e econômico. Foi? Vamos lá. Do atendimento prioritário. Isso daí é outra coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque tem detalhes que a gente não vai dar, a gente não pode dar mole na prova, perfeito? Então, do atendimento prioritário, isso daqui é um capítulo aqui, isso aqui é mais um tópico, perdão, dentro da sua lei. Atendimento prioritário, tem que gravar? Tem que gravar. Tá? Olha só, a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de ter, vamos lá, proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Aqui eu já quero que você faça um asterisco aqui. Peraí, Geraldo, como assim? Proteção e socorro em qualquer circunstância. Teve um acidente, vários veículos envolvidos, e dentro de um daqueles veículos existe uma pessoa com deficiência. Ela vai ter prioridade de socorro? Sim, via de regra, sim. Só que eu tenho que analisar. Ela chegou no médico junto com todo mundo. Vai ter prioridade? Sim. Só que eu tenho que analisar umas outras circunstâncias, tá? Já vou deixar claro para você que isso daqui fica sob análise médica, tá? Porque você chega lá, tem uma pessoa com deficiência que ela só ralou o joelho, e você tem uma outra pessoa que não tem deficiência, está com traumatismo craniano. Eu tenho um único médico para poder atender. Aí eu vou dar prioridade ao deficiente porque a lei manda? Não. Isso daí vai ficar, como é que se fala? Vai ser colocado diante de uma análise médica, tá bom? Então vamos embora. Atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público, ou seja, qualquer instituição e serviço que venha ter atendimento ao público, ele tem o quê? Prioridade no atendimento. Entendeu? Eu tenho prioridade no atendimento, então não pode dar mole quanto isso daí, tá? Tem que ser respeitada essa prioridade. Por isso que às vezes você olha lá, fila das prioridades, eu tenho uma filinha separada da fila dos demais, entendeu? Vamos lá. Continuando, ó. Disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam o atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, olha só, eu tenho que disponibilizar recursos, seja humano ou tecnológico, para garantir o quê? Uma igualdade no atendimento. Então, vamos lá. Você já reparou que quando você tem a fila prioritária, na fila prioritária no banco, o balcão é um pouquinho mais baixo, para atender o quê? Ou uma pessoa que tenha uma deficiência relacionada à estatura, um nanismo, ou uma pessoa que seja cadeirante. Eu observo aquilo ali. Entendeu? Você consegue observar essas distinções, perfeito? Por exemplo, ou então de recursos humanos, você coloca uma pessoa que é técnica em Libras, que é a língua brasileira de sinais, para poder se comunicar com uma pessoa que tenha deficiência auditiva, ou que ela tenha deficiência na fala, perfeito?
disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque. Ou seja, além de eu disponibilizar os pontos de paradas, as estações, né, além de eu tornar todos aqueles terminais acessíveis para transporte coletivo de passageiros, eu tenho que ter a segurança tanto no embarque quanto no desembarque. Se você notar aqui, ele não mencionou rodoviário, ferroviário, aquaviário ou aeroviário. Então, isso daqui se enquadra para todos os tipos de transporte coletivo, seja através de avião, seja através de barca, de barco, seja através das rodovias, seja através de ferrovias. Acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessível. Já viu quando você chega lá para poder falar no orelhão? E aquele orelhão, ele tem as teclas de telefone. Eu estou falando assim orelhão porque hoje a gente não tem mais tanto telefone público espalhado pela rua, até porque a grande maioria das pessoas possuem um telefone celular. Mas mesmo assim, aonde eu tenho um telefone público, que a gente vê em estações de aeroportos, enfim, você percebe que as teclas, elas possuem o número também ali em braille, em alto relevo. Não o número em si, mas o braille correspondente ao número. Se você analisar também, tem tecla que aumenta o volume do som dentro do fone. O quê? Justamente para poder atender e disponibilizar esses recursos de comunicação, para que eles sejam mais acessíveis. Recebimento de restituição de imposto de renda, tá? Isso daqui é importante também, porque isso daqui já foi objeto de prova, tá bom? Essa restituição de imposto de renda. Por quê? Porque a gente sabe que essas prioridades elas vão ser dadas também ao acompanhante da pessoa com deficiência. Isso daí aconteceu quando eu estava indo ministrar uma aula, foi aonde? No Paraná. Um amigo meu, ele estava com o pé quebrado e eu estava fazendo a companhia dele. Ele estava com uma mobilidade reduzida naquele momento. Então a prioridade não foi dada não só a ele, mas também a mim, que era acompanhante. Entendeu? Vamos lá. Aqui, ó. E quando eu falo de restituição de imposto de renda, eu até falo, geralmente eu falo, faz um asterisco, mas até o do asterisco da folha passada ficou em cima aqui, ó. Faz um asterisco do lado, tanto do inciso 6 quanto do inciso 7, você vai entender já já, quando eu falar o parágrafo 1º e 2º à frente. Mas cuidado, olha só. Tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos que for parte interessada e todos os atos de diligências, tá? Você tem que fazer um asterisco aqui e tem que fazer um asterisco aqui. Por quê? Porque do 5 para baixo, todos eles podem ser estendidos também ao acompanhante da pessoa com deficiência. Agora, quando se trata de restituição de imposto de renda, não é extensível ao acompanhante. E quando falar na tramitação processual, também não é estendida. Beleza? Não é extensível. O que eu quero que você atente também é o seguinte, que é tanto a processo ou procedimentos judiciais e administrativos. Tá bom? Em que o deficiente ele for parte interessada em todos os atos de diligências. Por que eu quero que você grave isso? Porque eu já vi questões, eu mesmo já criei questões inéditas, né, para poder treinar com os alunos e cobrei exatamente, botei o texto da lei, mas eu suprimi administrativo. Eu coloquei o quê? Somente recursos judiciais, procedimentos judiciais. Está errado. É tanto processos judiciais quanto processos administrativos. Beleza? E esses dois aqui, eu não vou estender eles ao acompanhante. Estamos juntos? Foi. Deixa eu apagar aqui que a gente passa para a próxima fase. Fase não, para a próximo slide.